Eu gosto dessa expressão, quando o texto diz que Jesus obrigou os discípulos de irem para o barco. Não foi vontade dos discípulos irem para o barco. Não foi desejo dos discípulos entrarem no barco. Não foi alguém que pediu e disse: Jesus, vamos para o barco. É Jesus que está dando uma ordem. E Marcos, ele é enfático em dizer que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Então eles entram no barco debaixo de uma ordem de Jesus, não por vontade deles, mas por obediência a Cristo. E mesmo debaixo de obediência, eles vão passar uma grande tempestade, uma inquietação, um desespero dentro desse barco. Isso me ensina duas verdades. Primeira, o fato de eu estar em obediência a Jesus não me ausenta de viver uma vida de tempestades. Mesmo estando na direção de Deus, eu vou passar por aflições, eu vou passar por tempestades, eu vou passar por crises, eu vou passar por dificuldades. O próprio disse: no mundo tereis aflições. Então as aflições fazem parte dessa vida. Agora, a ciência que eu preciso ter dentro do contexto é que Ele não permite a tempestade para que eu sofra em vão. Não é um sofrimento sem propósito. A tempestade quer me gerar uma lição. As dificuldades vêm com o propósito de me ensinar alguma coisa. Então eu sofro, mas sofro com propósito. Eu sofro por estar em obediência. A primeira verdade é que o fato de eu estar em obediência não me ausenta de uma vida de tempestades. Segundo, é importante eu entender que os discípulos estão debaixo de obediência. Os discípulos estão debaixo da direção. Então, se eles estão em obediência, o barco não vai afundar. Eu vou repetir isso. Se eles estão em obediência, o barco não vai afundar. Porque a intenção de Cristo não é matar, é ensinar. Então eu preciso entender isso. Que a intenção dele não é me matar, é me ensinar. É me fazer entender os propósitos dele no meio da crise, nas adversidades. Algo que eu não entendo, mas a tempestade vai revelar. Pastor, o que a tempestade revelou para os discípulos? Primeiro, um Jesus que tem autoridade, que tem domínio sobre as águas. Então a tempestade vai ensinar muita coisa. Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele até veio por cima daquilo que tirava a minha paz. Não, você não ouviu isso? Ele veio por cima daquilo que tirava a minha paz. Porque o que tira a paz para os discípulos são as águas, são os ventos. Ele tem domínio sobre o vento, sobre a água, sobre a tempestade, sobre toda a natureza que está indo contra aos discípulos. Segunda coisa que eu aprendo é que é muito melhor caminhar debaixo da obediência. Porque debaixo da obediência eu tenho a ciência que Ele não vai deixar com que o meu barco afunde. Ele vai estar na direção de todas as coisas. Ele vai preservar a minha vida na tempestade. Então, se Ele me mandou ir para o barco, Ele vai me garantir. Eu não quis ir para o barco, não foi vontade minha ir para o barco, eu não pedi para ir para o barco. Então Ele vai me sustentar no barco, Ele vai me guardar no barco. Porque tem gente que não queria nada disso, não queria entrar no barco, fez de tudo para sair do barco, não queria estar aqui, mas só está aqui porque Jesus mandou. Então, se Jesus mandou, Ele vai sustentar você no barco, Ele vai guardar você no barco. Guarda essa frase: toda pessoa que passa sempre o mesmo problema, está acontecendo duas coisas com ela. Primeiro, ou ela está fora da direção de Deus. Segundo, ou ela está dentro da direção de Deus.
Só que o problema dela estar fora da direção de Deus é que ela sofre sem propósito. Quando ela está dentro da direção de Deus, ela sofre, mas entende o propósito. Até porque ninguém cresce sorrindo. A gente só cresce diante das dificuldades. Então é a tempestade que prepara os discípulos para o propósito. Jesus dá uma ordem: entre no barco. Jesus se despede da multidão e o texto diz que ele vai para o monte orar. Isso me gera uma inquietação. Jesus ora todos os dias, cura todo dia, liberta todo dia, e mesmo fazendo milagre todos os dias, ele ainda encontra tempo para orar. Se Jesus, que é Jesus, encontrou tempo para orar, por que você não vai encontrar? Eu vou repetir isso. Jesus ora todos os dias, salva todos os dias, cura todos os dias, e mesmo assim encontrou tempo para orar. Se Jesus encontrou tempo para orar, você também tem que encontrar tempo para orar. Porque o nosso problema nunca foi tempo, o nosso problema sempre foi prioridade. Porque o tempo continua sendo o mesmo. A questão é o que nós decidimos fazer dentro do nosso tempo. Nós investimos a nossa vida naquilo que queremos. Jesus vai para o monte orar, os discípulos vão para o barco, e a Bíblia diz que aparecem ventos contrários na direção do barco, de maneira que todos estão inquietos com a tempestade que estão vivendo. Aí o verso 47 diz que Jesus estava sozinho na terra. No 3 você grita sozinho. 1, 2, 3, vai. Não, nunca que isso é um grito. 1, 2, 3, vai. Eu disse que Jesus estava só. Jesus sozinho foi na direção do barco. Porque Jesus não precisa da ajuda de ninguém para acalmar a tempestade. Jesus não precisa de advogado para acalmar a tempestade. Jesus não precisa de doutores para resolver o teu problema. Jesus não precisa de gente que tem conhecimento para dar ordem para resolver o teu problema. Se ele quiser sozinho, ele acalma a tempestade. Jesus não precisa do seu jeitinho para resolver os seus problemas. Porque às vezes nós queremos tentar dar jeitinho nas coisas, tentar ajudar Jesus para que o vento seja acalmado, para que a tempestade se acalme. Só que Deus não precisa do seu jeito para resolver os seus problemas. Pelo contrário, toda vez que você tenta fazer do teu jeito, a coisa desanda. Toda vez que você faz da tua forma, você se arrebenta. Então aprenda a ficar no propósito de Deus. Porque Jesus não precisa da sua ajuda para fazer nada. Ele é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele é capaz de abrir uma porta no teto para o milagre acontecer sobre a tua casa. Ele tem um controle sobre todas as coisas. Ele sozinho vai andando sobre as águas. Aí o verso 48 diz: e vendo que se fadigavam a remar. Grita comigo, diga vendo. Pelo amor de Deus, olha para cá. O texto diz que Jesus está vendo que os discípulos estão fadigados de tanto remar. E só isso aqui já alimenta a minha alma. Por quê? Ele está vendo o que está acontecendo. Não é qualquer um, é Jesus. E Jesus está vendo o que está acontecendo no barco. Eu sei que a injustiça não vai permanecer, porque Jesus está vendo. Eu sei que as lutas não vão ser para sempre, Jesus está vendo. Eu sei que os problemas não serão eternos, Jesus está vendo. Eu sei que as calúnias não continuarão, Jesus está vendo. Eu sei que eu não preciso me justificar, porque Jesus está vendo. Jesus está vendo o quê? Jesus está vendo que eles estão fadigados de tanto remar. Jesus está vendo que você está fadigado. Jesus está vendo que você está cansado, porque você remou a noite inteira e não está vendo o barco sair do lugar.
Porque parece que você faz 7 semanas de campanha e a coisa não muda. Aí já fez 100 passos de fé e não vê o negócio mudar. Vem para a igreja, sai da igreja, o negócio não acontece. Jesus está vendo. Jesus está vendo as noites que você está perdendo de sono. Jesus está vendo a tristeza que está dominando o teu coração. Jesus está vendo o desespero que está na tua alma. Os problemas que você está passando no teu casamento. Problema com o filho, com o pai, com a mãe. Talvez nem teus filhos sabem o que você está sentindo, mas Jesus está vendo. Talvez nem quem te ama e está tão perto de você sabe o que está acontecendo, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo que você está cansado de tanto remar. Que rema e o barco não sai do lugar. É 10 anos lutando por um casamento. É 5 anos lutando por um filho que não sai das drogas, que continua no tráfico, na maconha, na cocaína, que não abandona a prostituição. Aí chega uma hora que cansa, porque você rema e não vê o barco sair do lugar. Aí tem horas que a gente se pergunta: onde está Jesus no meio dessa tempestade? Ele deu ordem para ir para o barco, eu obedeci a voz dele, e agora estou passando por essa grande tempestade. Só que o texto diz que Jesus estava vendo. Ele vê. E ele não só vê, ele vai na direção do barco. Ele não é alguém que vê e não faz nada. Ele vê e está andando na direção do barco. Olha o que Jesus está dizendo: não temas, sou eu. Por que Jesus fala isso? Porque todos que estão no barco vão pensar que Jesus é um fantasma. Eu disse que todos vão pensar que Jesus é um fã? Não, agora que está comigo. Todos vão pensar que Jesus é um fã? Perceba, a visão de todos aqui está embaçada. Ninguém tem clareza na tempestade de quem está andando sobre as águas. Eles não sabem que é Jesus. Tanto que o texto diz que todos estão pensando que ele é um fã. Aí Jesus grita: não temas, sou eu. Quando Jesus fala, não fica dúvida que é ele na tempestade. Se você não der glória agora, eu paro de pregar. Escute isso aqui, não, calma. Ninguém está vendo que é Jesus, mas quando ele fala, todo mundo ouve e tem clareza que é ele. Sabe o que Jesus falou para mim? Quando você não conseguir me ver na tempestade, você consegue me ouvir. Empresta a tua boca para Jesus e diga para pelo menos 5: não dá para ver, mas dá para ouvir. Diz: não dá para ver, mas dá para ouvir. Não dá para ver, mas dá para ouvir. Não dá para ver, mas dá para ouvir. Você não está vendo ele, porque a tempestade é grande, mas ele está gritando o teu nome e está dizendo: não temas, eu estou contigo, ouça a minha voz, você não vai afundar, o barco não vai quebrar, vai dar certo, está debaixo da minha direção. Você não está vendo Jesus nessa igreja, mas tem alguém que está ouvindo ele gritando e dizendo: não temas. Levanta a mão quem tem fé para receber dentro dessa casa. Levanta as duas quem tem juízo. Quando você não conseguir ver, você vai ouvir a voz de Deus com clareza. Se prepare para ouvir a voz de Deus como você nunca ouviu antes no meio dessa tempestade. Deixa eu ver se tem glória a Deus em Cruzeiro do Sul. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Abre a tua boca, exalta, adora, exalta, adora. Quem pode adorar? Quem pode fazer barulho dentro dessa casa? Quem pode fazer barulho dentro dessa casa? Eu não estou vendo, eu não consigo enxergar ele, eu estou debaixo de guerra, eu entrei numa tempestade, mas eu estou ouvindo a voz dele dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Quem está falando
falando hoje não é presidente. Quem está falando hoje não é deputado. A voz que canta aqui não é voz de pregador. A voz que fala nessa terra não é voz de vereador. Quem está falando nessa terra não é homem. A voz que está gritando o teu nome é a voz do quarto homem da fornalha. Ele barabaia canto, João Manassi, né?